Bom dia, bom dia, bom dia, paz do Senhor. Passando aqui hoje, fazendo esse vídeo, uma reflexão, trazer aqui uma palavrinha para vocês, uma palavra de Deus, uma palavra de que nós possamos, entender e sermos obedientes a Deus, Muitas vezes a gente não vai entender os planos de Deus, não naquele momento. Mas nós precisamos ser obedientes a Deus. E aí hoje eu tô com um cenário um pouco diferente, não tô no meu ateliê. Tô aqui com o arzinho da manhã. Enfim, refletir num ambiente diferente hoje. Sentindo o calorzinho do sol, tá um pouquinho frio aqui na minha cidade. Mas o solzinho, esse sol tão lindo que Deus nos deu, ele me esquenta, ele nos esquenta. E hoje pela manhã, quando eu abri a Bíblia para fazer meu devocional, a primeira palavra, que é o versículo do dia que saiu, foi em Miqueias 6:8. Ele já mostrou a você o que é bom e o que o Senhor pede de você. Que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. E aí eu fiquei pensando, falei, meu Deus, é verdade? Deus já mostrou o que é bom. Quantas vezes Deus... só o fato de a gente acordar mesmo. A gente acordar, por mais que a gente tenha nossos problemas do dia a dia, tenhamos dificuldades, Jesus não falou que seria fácil, ao contrário, no mundo teria as aflições, mas eu creio que sem Deus ainda é pior, Para quem não conhece esse nosso Deus maravilhoso, ainda é pior. E aí eu fiquei pensando, Ele já mostrou a você o que é bom. Gente, Deus mostra para nós o que é bom diariamente, todos os dias. E o que Ele pede de nós? O que Deus pede de nós? Ele nos pede que pratiquemos a justiça, que sejamos justos. Quantas vezes não praticamos a justiça? Quantas vezes somos injustos? Quantas vezes nós julgamos? Quantas vezes nós apontamos a falha do nosso irmão? Quantas vezes nós agimos de maneira... Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Quantas vezes nós esquecemos do amor ao próximo e passamos por julgamento ao próximo? E esse não foi o mandamento que Deus nos deixou, Esse foi o mandamento que a humanidade criou. Julgarmos uns aos outros, E Deus deixou que nós pratiquemos a justiça. Praticar a justiça não é julgar, é que sejamos justos. Muitas vezes a gente vê a injustiça na nossa frente e por medo de alguma retaliação, de alguma represália, nós não falamos nada. Deixamos que a injustiça aconteça e aquele negócio assim, não é comigo. Infelizmente é assim que uma grande parte da humanidade pensa, Ame a misericórdia. Ame a misericórdia. Será que nós estamos sendo misericordiosos? Será que o que nós pensamos de misericórdia é o que Deus quer? É o que Deus deixou pra gente? Nós temos que ser... Se a gente andar e praticar a justiça, a gente vai ser misericordioso. E a gente tem que amar o ser misericordioso. Ame a misericórdia. E ande humildemente com o seu Deus. Gente, humildade sempre, eu entendo que aqui, ande humildemente com o seu Deus. Seja obediente. É Deus sabendo que nós estamos ali na dependência de Deus. Muitas pessoas acham que ser humilde é ter uma condição de vida
baixa, alguma coisa assim. Não, humildade não é isso. É ter o seu coração entregue ao Senhor. Humildade é você saber que você é dependente de Deus. Humildade é você saber que você precisa do seu próximo, sim. Para mim, isso é humildade. Infelizmente, nós temos no mundo todo questões financeiras, pessoas com condições financeiras baixas e abaixo do baixo, né? No caso, tem pessoas com vidas financeiras miseráveis. E isso não é humildade. Humildade é ter o seu coração voltado a Deus, ter um coração amoroso, um coração bondoso, um coração obediente a Deus, ter um coração dependente de Deus, que segue a vontade de Deus. Para mim, no meu ponto de vista, humildade é isso. E hoje, vamos lá, né? Esse daqui, gente, foi só o versículo do dia. Gente, o versículo do dia já diz tanto, né? E hoje eu tava lendo, tá lá em 2 Samuel. Tá lá falando sobre a história de Davi, quando Davi viu Betseba. E aí eu fiquei pensando, por que Davi se interessou por Betseba? Essa é a pergunta que o Espírito Santo fez a mim. Por que Davi se interessou por ela? E eu fiquei pensando, né? E aí eu li a história, li do capítulo 11 até o capítulo 15, acredito 15, 16. E aí eu fiquei pensando, Davi, ele era um homem de batalha, né? Tanto que antes dele ser rei, quando ele ainda era um pastor, Davi lutou com urso, com leão, derrotou gigantes, né? A história que todo mundo conhece muito bem. E Davi, ele era um homem da batalha, um homem, eu creio que ele devia ser uma pessoa que gostava de estar à frente, né, das batalhas. E nessa determinada batalha ele não foi. Ele ficou no castelo. E quando Davi bateu o olho, ele viu Betseba. Mas então Davi tava o quê? Para mim, Davi tava ocioso. Davi tava lá, sem fazer nada. E pá, deu uma brecha. Abriu uma porta no reino espiritual. Davi colocou seus olhos naquilo que não era para ele, não era dele, pertencia a outra pessoa, não era para ele, era a mulher de outra pessoa, era a esposa de outra pessoa. E Davi desejou ela. Ele não cometeu o pecado depois, quando ele foi lá e se deitou com ela, ou quando ele matou o esposo dela. Davi, ele cometeu o pecado no momento que ele colocou os olhos sobre ela. Porque a partir daquele momento ele já pensou. E ele já a desejou. E eu fiquei pensando, né? Falei, nossa, Davi, que coisa, né, Davi? Um homem segundo o coração de Deus. E sim, ele tinha o coração segundo o coração de Deus. E ele era humano. Ele também errou. Ele também foi falho. Tanto que Davi teve várias, durante a família de Davi mesmo, né, os filhos de Davi, apresentaram vários problemas. Um que desejou a irmã, o outro que foi lá e matou. E Davi também colheu frutos ruins. Davi, quando se deitou com Batseba, ele fez uma semeadura, né? Ele plantou algo ali e não foi algo bom. E aí ele mandou matar o marido. Ele tentou, né? Na verdade, ele tentou dar um jeitinho. Pra consertar a situação ali. E aí ele trouxe o marido dela da guerra, convocou ele pra conversar com ele e mandou ele embora pra casa. Vai pra sua casa, relaxar. E ele não foi pra casa dele porque ele não achou que era correto com os amigos dele que estavam lá em batalha, dormindo ao relento, lutando.
pela nação deles. Ele não achou correto com aqueles companheiros dele, ele ir para casa e se deitar com a sua esposa, poder comer e dormir numa cama quente. Então ele não deitou com a esposa. Por quê? Davi sabia que ela estava grávida e ele queria resolver essa situação, né? Queria dar um jeitinho, como se ninguém tivesse visto. E por 2 noites Davi tentou dar esse jeitinho e não foi possível. E aí Davi teve uma decisão, que foi uma decisão horrível, né? Ele mandou que matassem, que colocasse Urias na linha de frente. E ele foi morto. Mas quantas vezes sou eu ou você que coloca o olho naquilo que não pertence a nós? Quantas vezes nós desejamos aquilo que não é para mim? Quantas vezes é desejado o que não é para você? Que não é o que Deus tem para nós? Onde até eu falava com meu esposo sobre isso, sobre cobiçar o que é do próximo e a inveja. Quando eu cobiço algo que é de alguém, eu quero aquilo, igual o Davi fez. Davi, ele quis a mulher do outro, ele cobiçou a mulher do próximo, ele pecou, né? E aí ele teve consequências ruins esse pecado. O filho que ela estava esperando nasceu e teve uma doença e morreu. Ele teve uma colheita sobre isso. Davi, ele teve o coração segundo o coração de Deus. Mas por quê? Porque ele sabia reconhecer que estava errado. Ele sabia reconhecer o erro dele e pedir perdão. Ele se prostrava aos pés do Senhor e pedia, suplicava: Senhor, me perdoa, me perdoa, me perdoa. E quantas vezes somos nós que fazemos isso, que colocamos nosso olho naquilo que não é nosso, que não é pertencente a nós, e desejamos. Sim, muitas vezes nós desejamos o que não é do próximo, que não é nosso, que é do outro. E será que a gente pede perdão, que a gente reconhece isso? Será que a gente coloca o nosso coração para que ele seja o coração segundo o coração de Deus? E eu conversando com meu esposo sobre isso, né? E aí me veio a inveja. Então, cobiçar algo do outro é invejar o que é do outro? Nem sempre. Nem sempre a cobiça é a mesma, tem o mesmo, está ali lado a lado com a inveja. Por quê? A inveja, ela nos traz um sentimento ainda pior. Porque além de querer o que é o do outro, eu sinto raiva porque ele teve aquilo e eu não. Eu deixo dentro do meu coração uma porta se abrir. Uma porta no mundo espiritual que traz consequências muito ruins para minha vida e para a vida do meu irmão. Aquele irmão que eu estou invejando. A inveja, ela não corrompe só a mim, ela ataca e afeta a outra pessoa. E são sentimentos, gente, que muitas vezes a gente fala assim, mas eu não consigo. É difícil. É muito difícil a gente controlar certos sentimentos. Davi podia ter controlado. Ele preferiu alimentar a carne. Esse sentimento, várias vezes eu venho falando sobre isso, né? Sobre alimentar a carne. Sim, também é um alimento a carne. Tudo que eu não luto, tudo que eu permito, vou ser permissível. Gente, eu não aguento mais, eu não tenho força contra isso, então eu vou deixar acontecer. A gente está alimentando a carne. Eu creio que quando Jesus falou que não vão tereis aflições, tem de bom ânimo, era sobre isso também. Que nós teríamos que lutar diariamente contra sentimentos, contra vontades, contra tudo o que está ao nosso redor hoje em dia. Creio que era isso que Jesus queria dizer. Tem de força, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, você também pode vencer. Sim,
Eu sei que eu posso vencer, Senhor. Mas eu só quero vencer se o Senhor estiver comigo. Eu só vou vencer se Deus estiver comigo. Se o Espírito Santo estiver comigo, habitar dentro de mim. E Davi, ele se arrependeu. Ele se arrependeu. Ele pediu perdão a Deus. Ele colheu o fruto ruim dessa semeadura ruim. Mas quem sou eu para julgar Davi? Quem sou eu para julgar meu irmão? Quem sou eu para julgar meu próximo? E aí a gente volta lá naquele versículo de reflexão. Pratique a justiça. Então eu preciso ser justo. E se eu estiver julgando, eu não estarei sendo justa. Que fique no coração de cada um de nós. Será que estou sendo justa? Será que estou amando a misericórdia? E será que eu estou andando com a humildade? Que fique como uma reflexão em nossos corações no dia de hoje, no dia 6/6/2024. Metade do ano de 2024 já foi. Mas nós ainda temos mais 6 meses. 6 meses para correr atrás. 6 meses para sermos justos. 6 meses para amar a misericórdia. 6 meses para andar junto com a humildade. Mais 6 meses nós temos de 2024 para fazer nossas vidas, para permitir que Deus faça a vontade dele em nossa vida. E é isso, pessoal, que eu vim trazer a vocês. Eu espero que tenham gostado desse ambiente diferente. Solzinho, o céu ali, ó, céu azulzinho. Que lindo, né? Ó, uma pintura de Deus. E eu espero que vocês gostem. Que possamos refletir cada dia mais e mais. Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, graças eu dou a Ti por mais este dia. Pai amado, Pai querido, obrigada. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor. Obrigado pela Tua misericórdia. Pai, que eu possa, Senhor, que eu possa ser uma pessoa justa. Ora a Ti, Senhor, não só por mim, mas por cada um que está assistindo, Senhor, essa transmissão. Esse vídeo, Senhor, que ele possa alcançar o coração do que necessita. Que ele possa alcançar, Senhor, onde o Senhor queira que ele alcance. Que eu possa, Senhor, ser, Senhor, encha-me, Senhor, com a Tua justiça, com a Tua misericórdia. E que eu tenha humildade, Senhor, que tenhamos essa humildade, não só eu, como todos que estão assistindo. Que nós sejamos humildes, Senhor, obedientes a Ti e caminhemos junto com o Senhor. Pai, perdoe nossas falhas, nossos pecados. Perdoe, Senhor, cada vez que colocamos nosso olhar, Senhor, no que não provém de Ti, do que não é do Senhor para nossas vidas. Perdoe, Senhor, por cada vez que através de um olhar abrimos alguma porta, Senhor. Pai, acampe seus anjos ao nosso redor. Feche, Senhor, as portas do mundo espirituais que foram abertas por nossos erros, Senhor. Que o Senhor venha fechar, Senhor, e venha trabalhar em nossas vidas, Senhor. Que possamos ser um instrumento em Tuas mãos. Obrigada, Senhor, por esse dia maravilhoso. Pai, abençoe a vida dos meus irmãos e irmãs. Abençoe cada um, Senhor, que está assistindo. Visita, Senhor, os lares deles. Que o Espírito Santo venha nos dar sabedoria e discernimento. Pai, obrigado por essa oportunidade. Obrigado, Senhor, por estar aqui. Eu Te amo, meu Deus. Eu Te amo, Senhor. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém. Beijos, fica com Deus.